A paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom sabermos que temos um Deus que se importa conosco, que cuida da nossa vida, que tem estendido sobre a nossa vida a sua paz e a sua esperança. Nesse mês de abril de 2019, nós temos buscado ao Senhor, temos colocado as nossas angústias, as nossas dúvidas diante daquele que vive e reina para todo sempre. Hoje, sexta-feira, 12 de abril do ano de 2019, talvez que nós possamos exprimir, como falou Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Que você tenha no teu coração esse espírito de gratidão, que você possa olhar ao teu redor e ver todos os milagres que o Senhor tem realizado na tua vida. Ele tem suprido a tua casa, Ele tem te dado alimento, tem te dado vida, tem te dado saúde, Ele tem te abençoado, apesar das dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos. O Senhor tem sido o nosso escudo e a nossa torre forte. Ele tem protegido a nossa vida, tem sustentado aqueles que amamos na autoridade do nome de Jesus. Nesses dias nós estamos orando ao Senhor, estamos lançando diante do Senhor as nossas angústias, que você possa acompanhar os propósitos dessa semana de oração, que você possa estar orando pela tua igreja, estar orando pela tua vida, estar orando pela conversão de novas pessoas. Nesses dias nós também estamos orando pelo encontro de igrejas, nós também estamos orando pelo encontro com Deus, para que haja visitação do poder de Deus nesses dias. Creio nisso, que o Senhor no tempo certo, e eu creio que este seja o tempo, estará realizando o seu bom propósito na nossa vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um pequeno trecho da palavra do Senhor, que está em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 15. Mateus, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 15. Diz assim o texto bíblico: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Glória a Deus. Fala sobre perdão. Estava assistindo um trailer de um documentário. O documentário se chama A Medida que Perdoamos. E nesse documentário conta a história de duas ruandesas que tiveram a sua família massacrada na década de 90 por causa da guerra que teve em Ruanda. E esse documentário narra a decisão que essas duas mulheres tiveram de perdoar aqueles que causaram mal à vida delas. Sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é muito desafiadora, a gente pode encontrar na vida dessas mulheres a mesma mensagem que encontramos na palavra de Deus. O texto que a gente leu agora, que fala sobre perdão, perdão é algo desafiador. Em Mateus, no capítulo 12, Jesus diz, e a continuação da oração dominical, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Algo extremamente desafiador para a nossa vida nesses dias. Oferecer perdão àqueles que nos fazem mal. Sabe, nós gostamos muito do perdão e nós reivindicamos perdão nas vezes que nós vacilamos, nas vezes que nós erramos. Sabe, mas é muito difícil perdoar sinceramente alguém que de alguma forma nos trouxe algum tipo de mal.
Sabe, nosso coração muitas vezes se enche de orgulho, e orgulho é algo que mina a nossa esperança. O orgulho é que nos afasta da comunhão com os irmãos. No Mateus capítulo 18, eu também gostaria que você lesse depois, Jesus vai narrar a forma como nós devemos tratar os nossos irmãos. Jesus deixa bem claro que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Ele vai dizer que é necessário que nós perdoemos aqueles que nos ofendem. No versículo de número 35 do capítulo 18, Jesus diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Que paradigma interessante. É necessário que perdoemos aqueles que nos ofendem de coração. Sabe, perdoar pessoas que de alguma forma nos trazem dor é muito difícil. Talvez você se encontre na condição de ofendido, talvez você veja que um parente seu, teu cônjuge, teu filho tenha te tratado mal, tenha feito algo contra você que machucou o teu coração. A Bíblia diz que nós devemos perdoar de forma sincera aqueles que nos trouxeram algum tipo de dor. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: perdoem uns aos outros. Uma ordem imperativa. Não existe a possibilidade de eu não perdoar. Nós precisamos perdoar as pessoas que nos trazem dor, perdoar o nosso cônjuge, perdoar os nossos filhos, perdoar o colega do trabalho, perdoar o patrão, perdoar o nosso funcionário. É esse o caminho que eu, como homem de Deus, você, como homem de Deus, precisamos trilhar. Nós estamos vivendo o tempo da facilidade, a gente se magoa muito fácil, a gente exige coisa das pessoas que nós não estamos disponíveis a realizar. E o apóstolo Paulo vem e diz assim: olha, meus irmãos, perdoem uns aos outros, caso tenham alguma queixa contra outra pessoa. Ele diz assim: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. O texto bíblico diz, e ele é muito desafiador nesse sentido. O texto bíblico diz que o Senhor nos perdoa e não se lembra mais do nosso pecado. Sabe, a gente é fácil em dizer que perdoou, mas fica remoendo as situações. O apóstolo Paulo diz assim: e nós devemos, primeiro, Jesus disse, perdoar sinceramente. Depois o apóstolo Paulo vem e diz que nós devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Um escritor chamado Jerry Bridges diz assim: para perdoarmos nosso irmão, devemos nos satisfazer com a justiça divina e renunciar à satisfação da nossa própria justiça. O texto bíblico diz que é o Senhor que toma a nossa vingança. Sabe, se lançar na dependência de Deus, permitir que o Senhor tome a tua vida de tal forma que Ele seja aquele que vai te vingar, que Ele seja aquele que vai entrar na tua história e vai tomar as tuas causas. Talvez você diga: pastor, o Senhor não estava naquele dia, eu tenho razão, eu acredito que você tenha. Mas eu quero dizer para você que você, como homem de Deus, você como mulher de Deus, você precisa permitir com que haja um perdão sincero do mais profundo do teu coração. Na medida que você perdoar, e foi essa palavra de Jesus lá em Mateus, no capítulo 6. Porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará.
Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial não vos perdoará. Eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus e que você caminhe na rota do perdão. Nesses dias, eu preciso que você entenda que quando você perdoa, se gira uma chave na tua vida, uma chave de uma oportunidade nova na direção do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo de número 2, no versículo 4, no versículo 5, diz assim: Deus é o exemplo perfeito daquele que perdoa. Estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência. Ele nos trouxe para a vida. Que você tome para si essa verdade. Que você se revista desse perdão de Deus. E que você se permita que esse perdão jorre na direção daqueles que você ama. Talvez você tenha razão. Você foi magoado, a pessoa agiu de má fé com você. Mas que você tome o exemplo do Senhor. Nós pecamos e Ele estendeu sobre a nossa vida o perdão. Ele nos perdoou e se esqueceu dos nossos pecados, e a palavra de Deus diz que Ele nos trouxe para a vida. Quando nós perdoamos as pessoas, e eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus, nós revelamos o coração de Deus para aquela pessoa. Um coração compassivo, tardio em irar-se, abundante em benevolência e fidelidade. Que você receba perdão do Senhor e que você estenda perdão na direção de outras pessoas, na autoridade do nome de Jesus. Vamos orar? Vamos nos revestir desse perdão, desse amor de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer por tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, pela revelação desse dia. Que o Senhor nos ajude. Muitos de nós ainda temos essa dificuldade de perdoar aqueles que nos ofenderam. Nos batiza, Senhor, com esse espírito perdoador. Nos batiza, Senhor, com essa unção nesses dias. Que possamos estender o perdão na direção daqueles que nos magoaram, na direção daqueles que nos ofenderam. Senhor, eu te peço nesse dia em nome de Jesus, nos ajude a perdoar. Que o Senhor venha estar conosco nesse dia, nos prosperando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que você receba nesse dia essa unção perdoadora, na autoridade do nome de Jesus. Que esse dia seja extraordinário, seja um tempo de prosperidade de Deus, que você seja alcançado pela graça de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Um beijo no coração. Amém, amém, amém.